Escola Naval é a mais antiga instituição de ensino de nível superior do Brasil. Foi criada em Portugal por decreto de 14 de dezembro de 1782, sob a denominação de Academia Real de Guardas Marinha. Com a vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808, desembarcou no Rio de Janeiro, sendo instalada primeiramente no Mosteiro de São Bento, onde permaneceu até 1832 e, a partir daí, sofreu inúmeras mudanças de instalações, tendo funcionado inclusive a bordo de navios. Em 11 de junho de 1938, foi realizada a inauguração oficial das instalações atuais da escola, sediada na ilha de Villeguignon, no município do Rio de Janeiro, em uma cerimônia na qual esteve presente o senhor presidente da República, Getúlio Vargas. Em suas instalações, modernizadas ao longo dos anos, são oferecidos aos aspirantes os suportes necessários para a formação com excelência do futuro oficial da Marinha. Tal estrutura é composta por recursos de apoio, como, por exemplo, uma biblioteca, simuladores, laboratórios, salas de línguas estrangeiras, enfermaria e avisos de instrução. A estrutura é capaz de oferecer diariamente o suporte para a formação de aproximadamente 900 aspirantes e o apoio necessário para o atendimento de 1.600 pessoas. Objetivos da Escola Naval. A Escola Naval tem o propósito de formar, através do curso de graduação em Ciências Navais, oficiais da Marinha, de ambos os sexos, para os corpos da Armada, de fuzileiros navais e de intendentes da Marinha. O curso de graduação é realizado em 2 etapas. A primeira é o ciclo escolar, em regime de internato e com duração de 4 anos. A segunda é o ciclo pós-escolar, com a duração de 1 ano, composto de cursos expeditos e de especialização de estágios em organizações militares da Marinha e da viagem de instrução de guardas marinha a bordo do navio Escola Brasil. Ao iniciar o ciclo escolar, o aluno é nomeado aspirante e, após a conclusão com sucesso desse ciclo, é declarado guarda-marinha, iniciando assim o ciclo pós-escolar. Ao ser aprovado no ciclo pós-escolar, o guarda-marinha é nomeado segundo-tenente. O comando do Corpo de Aspirantes. O comando do Corpo de Aspirantes é a estrutura militar que torna exequível a condução das atividades dos aspirantes no atendimento à rotina da escola. É comandado por um capitão de mar e guerra do Corpo da Armada, denominado Comandante do Corpo de Aspirantes, assessorado diretamente por um capitão de fragata, também do Corpo da Armada, e denominado Imediato do Corpo de Aspirantes. Por intermédio desse comando, consolida-se a estrutura hierárquica e a disciplina militar. Para efeito administrativo militar, o comando do Corpo de Aspirantes é denominado Grupamento Escolar. Ele é composto por 2 batalhões, formados cada qual por 3 companhias e cada uma destas por 3 pelotões. Cada batalhão e companhia possui um oficial comandante que orienta os aspirantes, troca experiências e informações, contribuindo para a formação profissional do futuro oficial. Essa estrutura formal é complementada pelo Departamento de Formação Marinheira, pelo Departamento de Educação Física e Esportes, pela Coordenadoria de Atividades Extracurriculares e pelo Estado-Maior do CONCA. Rotina do Corpo de Aspirantes. A rotina diária dos aspirantes começa às 6 horas, com o toque da alvorada. Na parte da manhã, o corpo discente permanece nas salas de aula, onde são ministradas as matérias da formação acadêmica. Após o almoço, é realizada a parada escolar, formatura na qual são verificados o apuro dos uniformes e o asseio pessoal, seguida de desfile em continência. Após a parada, são realizadas as atividades inerentes à formação militar naval, à educação física e ao treinamento das equipes esportivas.
Após o jantar, ocorre a complementação dos estudos nas salas de aula e são realizadas também a prática de atividades recreativas, culturais, artísticas e sociais, como parte da formação sociocultural. O dia termina às 10 horas da noite, com o toque do silêncio. O ensino acadêmico é a atividade prioritária na Escola Naval. De segunda a sexta-feira, as aulas são realizadas no período da manhã, ocasião onde são transmitidos os ensinamentos acadêmicos necessários para o futuro oficial da Marinha. A formação acadêmica é dividida em ensino básico, ensino militar naval e ensino profissional. No primeiro e no segundo ano escolar, a carga horária é preenchida principalmente por disciplinas do ensino básico, que são comuns a todos e que formarão a base científica para as disciplinas dos ensinos militar, naval e profissional. Ao final do segundo ano, os aspirantes optam por seus corpos e respectivas habilitações, sendo desde o terceiro ano divididos entre os corpos da Armada, de fuzileiros navais e de intendentes da Marinha. A bordo dos avisos de instrução, os aspirantes realizam as práticas de navegação, manobra e operações navais, tomando como base os assuntos ministrados em sala de aula. A escola ainda possui, como recursos instrucionais, laboratórios e simuladores, que prestam apoio a diversas disciplinas ministradas. A formação militar naval. Os pilares fundamentais da formação são compostos pela parte acadêmica, pelo oficialato e pela rigidez física dos aspirantes. O comando do corpo de aspirantes possui como missão a formação militar, moral e marinheira do futuro oficial da Marinha. No período da tarde, além da prática de atividades físicas, é cumprida uma rotina que inclui exercícios de ordem unida, voz de comando e manejo de espada. São previstas também instruções de tiro e práticas marinheiras, como, por exemplo, remo e vela. Em toda a sua formação, são exigidos a correção de atitudes e o procedimento com os superiores hierárquicos. Na parada escolar, são observadas a apresentação pessoal e a postura informatora. A parada escolar é a atividade mais tradicional prevista na rotina. É realizada normalmente no campo de esportes e presidida pelo CONCA, por autoridade convidada ou pelo comandante aluno. A formação física possibilita o aperfeiçoamento moral e o aprimoramento dos valores espirituais dos homens. De fato, a prática de exercício físico exterioriza a emoção, a cultura e a inteligência, bem como desperta os predicados que elevam o moral. Além disso, desde a antiguidade, a educação física é tida como um dos elementos essenciais da saúde. Dessa forma, é de extrema importância a sua prática e, por isso, praticada diariamente no período da tarde, após parada escolar. Além disso, ocorre a participação das equipes representativas em diversas competições esportivas, tanto no meio militar quanto no civil. O aspirante pode escolher, atualmente, entre 16 modalidades esportivas, como, por exemplo, vela, remo olímpico, remo escalé, atletismo, orientação, entre outras equipes. O despertar do gosto pelo mar no jovem é a essência da formação marinheira. Para isso, as atividades de vela e remo proporcionam ao futuro oficial o contato direto com o mar. As travessias e competições a bordo dos veleiros oceânicos, a atuação harmoniosa do remo e o prazer solitário da canoagem proporcionam ainda princípios que evidenciam seus valores e, principalmente, instruem o aprendizado ao respeitar-se dos elementos da natureza, os quais transformam uma ensolarada manhã de ventos frescos em uma tarde tempestuosa de chuvas e rajadas ameaçadoras de vento. Todos os aspirantes
podem desfrutar dessa experiência que requer dedicação especial e muito espírito marinheiro. Na sua rotina existem também períodos de recreação e lazer, além de uma série de eventos complementares à sua formação sociocultural. Disso se incumbe a Coordenadoria de Atividades Extracurriculares, que desde 1962 coordena a Sociedade Acadêmica Fênix Naval, com o intuito de colaborar com a formação cultural, moral, social e cívica dos futuros oficiais da Marinha, incentivando e despertando atributos como lealdade, disciplina, iniciativa, cooperação e espírito de equipe, previstos na Rosa das Virtudes, símbolo que lista os 16 traços de caráter e valores que um militar da Marinha deve possuir. Ao término da singradura de 4 anos escolares, o aspirante que concluir com aproveitamento o ciclo escolar é declarado guarda-marinha e matriculado no ciclo pós-escolar, último ano de formação antes da nomeação ao posto de segundo-tenente. O ciclo pós-escolar constitui um período de aprendizagem prática e de instrução, conduzido conforme o corpo e a habilitação a que pertence o guarda-marinha, e sendo composto de 3 fases. A primeira fase é realizada em centros de instrução e adestramento para a transmissão de conhecimentos do ensino militar naval. A segunda fase é destinada a complementar a formação em mecânica, eletrônica, sistema de armas, guerra anfíbia e administração. Por fim, a terceira fase é realizada no navio Escola Brasil, com a viagem de instrução, durante a qual é concluída a formação, colocando em prática todos os ensinamentos colhidos ao longo dos anos na Escola Naval. Ao término da terceira fase do ciclo pós-escolar, o guarda-marinha conclui a sua graduação em Ciências Navais e é nomeado segundo-tenente, iniciando a sua carreira como oficial de marinha. A Escola Naval oferece um vasto leque de experiências, assegurando desse modo um ensino de excelência com a sua formação acadêmica e militar naval. Sendo assim, o aspirante recebe valores e possui a nobre missão de ser a esperança da Marinha, face aos novos desafios que poderão surgir na defesa da pátria e da Amazônia Azul.